como esse, um dia como esse, uma manhã maravilhosa como essa que Ele preparou para nós. É o momento de você refletir e pensar e analisar a sua vida. Você tem vivido para Deus verdadeiramente? Você tem procurado andar como Ele orientou a Abraão? Anda em minha presença e ser perfeito. Analise bem a sua vida nesse momento e procure descobrir se você tem vivido de maneira que o agrada, de maneira que dá prazer ao Senhor Deus, seu Pai, seu Criador. Examine a sua vida, para que você possa descobrir como anda o seu coração diante daquele que nos criou. E você possa se arrepender. Tenha tempo para se arrepender. Se você não tem andado da maneira adequada, de maneira que agrada ao nosso Criador, você pode até pedir perdão e dizer: meu Pai, verdadeiramente não tenho vivido de acordo com a tua vontade, com a tua palavra. Mas o Senhor, que é misericordioso e bondoso, pode perdoar a minha transgressão, meu pecado, a minha frieza. Quem sabe você tem sido uma pessoa fria, muito gelada a respeito da fé e da comunhão com Deus. É hora de você falar com Deus, falar: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda a ser fervoroso, como a Bíblia manda, ser fervoroso na fé. Com as suas mãos levantadas, diga: Espírito Santo, envia a palavra ao meu coração e me faça ferver na fé, na esperança, na certeza que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Vamos aplaudir o nosso Deus. Obrigado, graças a Deus. Bom dia, igreja. Bem-vindo, sente-se, fique à vontade. Creia, meus queridos, Deus está conosco. Essa é a parte mais interessante para a gente guardar no coração. Deus está sempre conosco, para nos ajudar, nos fortalecer, nos orientar, para que a gente não venha tropeçar no caminho. Porque o caminho, ele é largo ou é estreito, gente? Estreito, né? Muito estreito. Melhor a porta é estreita, o caminho é apertado, tem que andar raspando, né? Para a gente continuar. Então temos que abrir o olho para que o inimigo não nos faça tropeçar. Quando o caminho é largo, a gente pode até desviar de alguma coisa, mas se é estreito, tem que passar por ali, não tem jeito, né? Então vigia para que o inimigo não te engane. Quero trazer para vocês, não é ainda a palavra central, é só um recado do Espírito Santo. No Salmo 101, Salmo 100, que 101? Deixa o 101 para outro dia, né? 101, já falei sobre ele esses dias aí, ele é muito forte para esse momento. O Salmo 100, versículo de número 1 e 2. 1, 2, 3 e 4, né? É um salmo bem pequenininho, só tem 5 versículos. Até para a gente ler o salmo inteiro, né? O salmo 100. Ele diz: celebrarei com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aí ele fala no segundo versículo: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele um canto. Isso é para a gente fazer uma reflexão, meus irmãos. Como é que nós estamos andando, vivendo, ou nesse momento de adoração, como temos nos apresentado a Deus? Ele está dizendo aqui um mandamento, uma lei, cuja lei nós temos que obedecer. Apresentar Ele com cântico, com alegria, né? No versículo de número 3, ele fala: sabei que o Senhor é Deus. Ou seja, irmão, não precisa nem ir longe. Vamos olhar para alguns países onde tem rei que manda no negócio. O negócio é a monarquia que manda. Como é que as pessoas se apresentam ao rei? De qualquer jeito? Não é de qualquer jeito.
E nós estamos nos apresentando ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor. Nós temos que pensar como é que eu tenho me apresentado a Deus, como é que eu tenho me comportado na minha vida, e começar a gente melhorar. Saber que Ele é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Lembra do João 15, 16? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Coloca na tela, por favor, o João 15, 16. Eu acho que é o 15, 16, tomara que seja, né? Eu sei que eu posso falar ele todinho aqui, mas eu quero que vocês olhem na tela, quem sabe alguém pode anotar isso aí para você entender o que Deus está dizendo agora. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então veja, foi Deus que nos escolheu, e Ele nos deu o nome e nos enviou. Nós temos que atentar para essa orientação e começar a se curvar às orientações da palavra dele. Versículo número 4. Entrai, do Salmo 100. Entrai pelas portas dele com tristeza e chorando bastante. Amém, igreja? Hã? Ah, não? Eu pensei, né, porque tem alguns que ficam chorando, lamentando, né? Não vai funcionar. Seu lamento, seu choro não vai te ajudar em nada. Entrar pelas portas do Senhor, pelas portas dele, com louvor, irmão. E em seus átrios com hino, louvai-o e bendizei o seu nome. Diga graças a Deus. Tem gente, irmão, que às vezes está com um problema medonho em casa, na família, né? Aí vai para a danceteria, para o boteco, bebe, e faz a farra, e bagunça, e apronta, esquece, né? Esquece. É ou não é? Aí as pessoas vêm com a igreja e traz toda a bagagem de problema. Deus não manda você ser assim. Ele manda você entrar nas portas dele com louvor, com alegria. Esqueça o que ficou lá fora. Não é assim que faz os pecadores? Vai para o bailão, para o fura-bucho, né? É ou não é? Quantos de vocês já fizeram isso? Estava de problema até aqui, ó. Né? Vai lá, esquece tudo e vai para a bagunça aprontar. E para Deus. E uma coisa que eu sempre falo, vocês pensam que para Deus ele lança fora todos os nossos pecados por esquecido, mas o diabo não esquece de como você servia a ele lá no mundo. O diabo não esquece nunca. E ele vê que para ele você fez o melhor. E para Deus, o que ele faz? O que você faz? Eu fico pensando, vocês lembram, não vou trazer aqui, mas vocês lembram que os filhos de Deus, ali denominados anjos, em Jó capítulo 1, se apresentaram a Deus, não foi? Quem sabe da história? Acho que todo mundo deve saber da história de Jó. Quem estava no meio dos filhos de Deus? Satanás. E ele foi fazer o que diante de Deus? Aí vocês não sabem dizer, né? Ele foi reivindicar um direito que ele achava dele, porque o Jó, apesar de ser o homem mais íntegro, mais puro, mais fiel para com Deus, ainda cometia algumas falhas. E o diabo foi reivindicar para Deus aquelas falhas de Jó. E conseguiu. Agora imagina se eu não andar bem diante de Deus. Você vai se tornar uma área fácil do diabo dominar. Não abra do olho. Ou seja, por que estou dizendo isso, irmãos? Se nós, no mundo, servíamos muito bem o diabo, guarda essas palavras. E agora que eu sou de Deus, eu não sirvo bem a Deus, você acha que o diabo não está sorrindo? Zombando de Deus? Zombando de Deus. Porque para mim eles davam o melhor que podiam. Dançavam, brincavam, faziam o que eu mandava. Metia o pé nos outros, xingava, dava pescoção nos outros lá, e fazia, estava banhando e aprontava, e pratiza um lá e fica lá,
quando está lá na rua, até briga ainda, discute, fala palavrão ainda. Quer dizer, continua me servindo. São teus só de nome. Mas continua me servindo, fazendo a minha vontade. Tristíssimo, irmãos. Né? Já viu falar daqueles filhos que, junto dos pais, são santinhos, mas lá fora, né? Aí o pai e a mãe que não tem juízo, meus filhos são santos, são. Vai lá ver. Vai lá fora. O povo que está aí, não, perturbado para seus filhos. Não é o caso dos seus, né? Amém? Diga, meus filhos são bênção. Amém, Jesus? Mas existem situações que pai compra a situação dos filhos, julgando ser santo, e os filhos têm que comprar tudo. Estão fazendo coisa errada. Ou seja, o diabo está observando que para ele você faz muito bem, e até sendo de Deus. E para Deus, quando vai fazer, é uma peleja, uma dificuldade. Vocês entendem, meus amados? Vocês estão entendendo, Deus? Está muito claro, não está? Porque cada um pode examinar a sua vida e ver como é que você está servindo a Deus. Um detalhe mais profundo ainda que eu vou falar dentro dessa palavra aqui do Salmo 100. Se na igreja, dentro da igreja, local de adoração a Deus, você não faz muito bem, imagina lá fora como você é. Aí magoou, não magoou? Magoou. Mas tem que magoar para você tomar juízo na sua cabeça. Porque o diabo está à espreita. Ou não? O que diz lá em Tiago? O diabo está onde? Ao derredor. Mas ele não está ao derredor para te ajudar. Está para destruir sua vida. Então abra do seu olho. Abra dos seus olhos. Amém? Só terminar aqui a leitura do Salmo 100, que é muito bonito. Versículo ainda o 4. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Ou seja, essa misericórdia, essa bondade de Deus está para nós estendida hoje, irmão. É só a gente pensar em emendar o fracasso e dizer, vou mudar a minha vida, vou mudar a minha história. E como nós vamos mudar essa história? Agora sim, vamos para a mensagem. Deus preparou tudo direitinho. Gênesis 33. Gênesis 33. Eu escrevi, se você quiser escrever o título da sua mensagem, escreva. Se você quer realmente ser uma pessoa transformada, busque um encontro com Deus. Busque um encontro verdadeiro com Deus. E você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. E você, nesta mensagem, você vai descobrir se você teve ou não um encontro com Deus. E é bom que se você teve, glória a Deus, continue na presença dele. E se você ainda não teve um encontro com Deus, que você se mente e que você busque esse encontro verdadeiro com Deus. Encontro com Deus. Porque muitos são os cristãos, queridos, que são de Deus, pertencem a Deus, mas ainda não teve um verdadeiro encontro com Deus. Gênesis 33, eu vou começar no versículo de número 10. O Jacó passou toda a família dele e para o outro lado, que o Esaú vinha contra ele estava com muito medo, né? E ele ficou sozinho e aconteceu algo interessante que você vai ver que aconteceu. Gênesis 33, 10. Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tome o meu presente de minha mão. Porquanto, lê comigo agora, porquanto, misericórdia, Jesus. Vamos lá, gente, porquanto, se eu não falar, você não fala, né? Eu vou ler. De novo. Então disse Jacó, falando com Esaú, não. Se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente de minha mão,
porquanto tenho visto teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Presta bem atenção no que eu li e o que eu vou dizer agora, pessoal. O Esaú não era o pior inimigo de Jacó, irmão dele? Que veio ao encontro para matá-lo? Mas o que foi que o Jacó disse? Eu vejo no teu rosto, eu vejo o rosto de Deus. Como que Jacó, o homem que enganou, que fez tanta maracutaia, agora vê o rosto do inimigo, e no rosto do seu inimigo ele vê o rosto de Deus? Como que isso aconteceu? Agora nós vamos pegar a essência desse acontecimento. Volta aí no 32, 22. É só olhar um pouquinho do lado, você já vai ver aí, que é bem pertinho. Bem pertinho, está do lado. Como foi que Jacó conseguiu ver no rosto do inimigo dele o próprio Deus? O próprio Deus. Isso é muito forte, muito forte. Diz a Bíblia: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Às vezes temos que ficar só, igreja. Sozinho. Fechar a porta, como Jesus disse, né? Fechar a porta ali, quer se isolar praticamente para buscar Deus. Ficou só. E lutou com ele um varão. Um varão quer dizer o quê? Um homem, não é? Um homem. Um homem parece com outro homem ou não o rosto? O homem tem rosto de macaco ou rosto de gente, irmão? De gente. Ele deve jogar claro com vocês, vocês abriram esse entendimento de vocês. Então ele lutou com alguém parecido com ele. Varão. Ele lutou com um varão. Até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Diga graças a Deus. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome? E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, lê comigo agora, vê se consegue: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então está aqui. Jacó teve ou não um encontro com Deus? Viu ou não viu Deus face a face? E a face de Deus parecia com a face de quem? O homem. O encontro que Jacó teve com Deus, vendo Deus face a face, vendo que Deus, você pode ir para Gênesis agora, que vai estar anotado aqui, Gênesis, está assim, Gênesis 1:26. Vamos lá. Gênesis 1:26, lá no começo da história, para sintetizar até aqui o que nós já lemos, entendendo que de fato está muito claro. O Jacó viu Deus face a face, o Jacó viu o rosto de Deus, que é igual ao rosto dele, parecido com ele. E aqui a Bíblia afirma categoricamente que você, eu, fomos feitos segundo a aparência do rosto de Deus. Somos parecidíssimos com Deus, não somos diferentes. Somos iguais ao rosto de Deus. 26. Gênesis 1:26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Salta para o 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, o Jacó pôde falar para Esaú
Eu vejo o teu rosto, no teu rosto eu vejo o rosto de Deus. Por que ele disse isso? Vocês pegaram aqui até aqui a mensagem. Por que o Jacó disse isso? Porque ele tinha acabado de ver o rosto dele refletido no rosto de Deus. Então, a transformação que Deus quer causar na sua vida, irmãos, é para que você veja no rosto daquele que te persegue, te maltrata, te humilha, te afronta, te causa problema, você veja nele o rosto de Deus. Mas é assim que a gente vê. Porque nós não tivemos ainda encontro. Quando você tiver encontro verdadeiro com Deus, você vai ver no rosto daquele que te persegue, que te maltrata, que te humilha, que te afronta, você vai ver no rosto dele o rosto de Deus. Aí você verdadeiramente é uma pessoa transformada. Aí sim é comprovado que você teve um encontro com Deus. Mas enquanto você tiver raiva de alguém, ira de alguém, revolta contra alguém, tristeza contra alguém, você está longe ainda de encontrar Deus. Longe. Você precisa ter um encontro com Deus para você conseguir ver no rosto do seu inimigo o rosto de Deus. Sério isso aí, né, pessoal? Sério. Porque quando alguém nos humilha, nos afronta, nos maltrata, nós ficamos magoados, chateados, magoou, não gostei, significa que o seu rosto também vai parecido com o de Deus. Porque quem tem o rosto realmente parecido com o de Deus, reflete a mesma glória, como está escrito em 1 Coríntios. Amém, Jesus? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque se nós só se sentirmos bem, quando alguém faz bem, faz o que nos agrada, faz o que eu gosto, isso é fácil. Muito fácil. Ou não? Mas nós temos que mostrar que somos de Deus quando as pessoas nos tratam mal. Quando as coisas não vão bem. Quando alguém proposital, maliciosamente, malignamente, faz uma coisa para te prejudicar. É ali que você descobre se você já teve face a face com Deus ou não. Vocês estão entendendo? Duro isso, né, gente? É ou não é? Mas, para ficar menos duro, vai lá em João, capítulo de número 14. João, capítulo 14. Versículo 8. Aqui você vai começar a notar como é difícil, às vezes, para algumas pessoas, enxergar Deus na face do outro. E você poderá tomar uma atitude ou não. Quando nós, e normalmente não gostamos do que eu vou falar, né? Quando alguém mostra para nós que estamos errados em alguma coisa, a gente gosta ou acha ruim, gente? Esse é o nosso mal. Está visto que a face de Deus ia não acontecer em nós. Porque a Bíblia diz: fira-me o justo, será isso para mim um óleo precioso, que a minha cabeça não rejeitará. Está vendo aí, pessoal? Fira-me o justo. Veja a pergunta de Filipe, né? Olha só. Jesus tinha falado, explicado e pregado, ensinado um monte para esse pessoal. Já estava para cumprir o tempo dele aqui na terra. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. É para acabar, não é? Jesus com ele o tempo todo falando do Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai, eu e o Pai somos um. E falou, pregou, ensinou o tempo. E eles colados, irmão, com Jesus aprendendo. Aí quando Jesus fala que vai embora, aí ele fala: Senhor, então mostra o Pai para a gente aí.
Puxa vida, que bom vai ser o Senhor mostrar para a gente o Pai. Não atentaram para todo ensino, que acontece com muita gente. Muitos de vocês aqui, irmão, são ensinados na quarta-feira, na segunda-feira, na sexta-feira, no domingo também. Bastante ensinado, mas sai lá fora e esquece tudo. Não esquece, irmão. Guarda. Quarta e sexta-feira foi mensagens poderosíssimas, que faz você sintetizar no coração o aprendizado da palavra de Deus. Vocês estão perdendo muito. Tem gente perdendo muito. Por isso que está com dificuldade. Mostra-nos o Pai o que nos basta. Jesus deve ter sorrido para Filipe, né? Ele é bastante cortês. Jesus é maravilhoso. Puxa vida, Filipe. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Puxa vida. Estou com vocês há tanto tempo, vocês não me conhecem ainda. E ele completa dizendo: quem me vê a mim, vê quem? Como foi que o Jacó adquiriu a capacidade de ver o rosto de Deus no rosto do inimigo? No encontro com Deus. Esse discípulo já tinha tido encontro com Deus? Discípulo, apóstolo, já tinha tido encontro com Deus? Ele já tinha curado enfermos, expulsado o demônio, já tinha feito maravilha no nome de Jesus, mas ainda não tinha um encontro com Deus. Significa que expulsar demônio, curar enfermo, não quer dizer que você tem encontro com Deus. Não quer dizer que se eu expulso o demônio e curo os enfermos no nome de Jesus, isso não me garante que eu tive encontro com Deus. O que me garante ter encontro com Deus é se eu vejo Deus no seu rosto. Não só no seu, né? Mas naqueles que estão lá fora. Vocês não me fazem mal. Eu penso que não, né? Nem pensa mal de mim. Tomara que também não, né? Sempre na igreja tem alguém que é contra o pastor. Você sabe disso, gente? Jesus estava pregando: que tenho contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir o tempo? Tem gente que anda com esses bichos nas costas aí, irmão. E é contra o pastor, como tinha aqueles que eram contra Jesus. É normal. Eu não esquento a cabeça com isso. Amém, Jesus? E isso é até bom, porque significa que eu sou realmente de Deus e estou pregando a palavra. E se na igreja não tiver alguém que é contra o pastor, não tem alguma coisa errada. É normal. Ter na igreja alguém que é contra o pastor, é bem normal isso aí. É bíblico, né? Jesus disse: se perseguiram a mim, se falaram mal de mim, me chamaram de Beelzebubas, vocês também são os do bem. Você falar de Beelzebub também. É normal. Então, glória a Deus. Quando na igreja alguém se levanta contra mim, fala: obrigado, Jesus, eu estou fazendo a tua obra. Amém? Você não pode se preocupar. Voltando aqui para a gente completar o estudo, queridos. Ainda falando o que Jesus disse para Filipe. Disse-lhe Jesus: lê comigo, igreja. Estou há tanto tempo convosco. Vamos lá. Estou há tanto tempo convosco. E não me tendes conhecido ainda, Filipe. Puxa. Jesus é cortês, irmãos. Eu também quero ser cortês. E eu oro para que Deus tenha misericórdia daqueles que ainda não entenderam, que ainda não amam o seu irmão. Vamos para frente, eu vou terminar aqui. Quem me vê a mim, falando por Filipe, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. E ele completa: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aí ele diz mais: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Irmãos, você quer ter uma vida realmente íntima com Deus e você tem a certeza? Fale da palavra. E se você abrir a boca para falar, o Pai que está em você é que vai falar através de você. Irmão, isso é tão lindo, tão maravilhoso, irmãos. O diabo não vai poder te enganar mais, que o Pai está em você. Porque tem muitos cristãos que não abrem a boca para falar do amor de Deus o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, não divide nem a palavra. Ensinei sobre esse assunto de dividir a palavra. Quando você divide a palavra, passa ela adiante, você cresce, você se fortalece. O Eclesiastes fala para dividir o pão.
Reparte com 7 até com 8. Não vou pregar o que eu preguei na quarta-feira. O que ele quer dizer isso? Aquilo que você ouviu e aprendeu, passa para 7 para 8 pessoas. O que vai acontecer? Algumas ou várias daquelas pessoas voltará a você perguntar: olha, você me falou uma palavra que me ajudou, você pode me falar de novo? Você pode me dizer onde está? Você então vai ter que trabalhar para trazer de novo aquela palavra para aquela pessoa, e nisso você vai sintetizar o ensino dentro do teu coração. Assim você vai fazer a fé crescer dentro de você. O conhecimento da palavra vai melhorar dentro de você. Pode ser que venha 2 ou 3 ou 4 pessoas que pergunte um dia uma pergunta, daqui 3 dias outra pergunta, e depois pelo zap mais fácil ainda, né? E você vai polir a palavra, vai ler de novo para ensinar, para falar, para dizer qual foi a palavra que você deu para ela, para aquela pessoa, e você vai crescer, irmão. E agora com essa palavra você vai entender que Deus está em você, falando para aquela criatura. Você vai ter a convicção na luta, no problema, na dificuldade que você estiver enfrentando, você terá certeza: eu sei que Deus está comigo, porque Ele me usou para pregar para fulano e para ciclano, e um foi curado, outro foi liberto, outro se converteu. Então você tem a certeza, o diabo nunca vai poder te enganar e dizer: Deus não está com você. Você vai dizer: Ele está. Ele está porque eu tinha prova. Eu falei uma palavra, até nem entendi na hora que eu falei, mas eu abri a boca e saiu palavra que eu nem sei que eu falei tanto, sei que é na Bíblia, mas nem sei onde está escrito. Ou seja, você vai entender que é Deus te usando para falar. Amém. Nisso você cresce. Nisso você melhora a sua comunhão com Deus. Nisso você vai se preparando. Se não teve ainda um encontro com Ele, você terá em breve um encontro com o nosso Deus. Não na morte, irmão. Encontro como Jacó, tá bom? E aí vai pensar: eu quero morrer não. Não é que eu estou falando disso. É um encontro verdadeiro, irmão, com a palavra. Deus se revela para você, se é para você de uma maneira, irmão, que a pessoa está cuspindo em você e você está amando ela. A pessoa está falando mal de você, você sabe que ela está falando mal. Fala: ô, irmão, tudo bem? Que Deus te abençoe. Você sabe que a pessoa está fervendo o teu nome, falando mal de você, inventando história. E você, eu não me importo. Tem até um ditado que fala, não sei por que eu estou falando isso. Não preparei nada para falar sobre esse negócio, tá? Não vou falar. Tem um ditado no mundo que diz assim: fale mal, mas fale de mim. Acho que é o Roberto Carlos, você falou um negócio, uma música, uma canção, né? Não sei quem é que inventou essa frase, né? Fale mal, mas fale de mim. Nem que fale mal, mas fale de mim, né? Quanto mais fala, melhor. Ou seja, queridos, falando mal de você ou fazendo mal contra você, lembra dessa palavra? Eu vou orar por essa pessoa porque ela tem a face de Deus. Amém, Jesus? Mas nós falamos que ela é o quê? No natural. Filho do cão, né? Inventando história contra mim. É assim que fala? Não é, irmãos. Não é assim. O Esaú vinha encontrar Jacó para fazer o quê, gente? Vocês não lembram, igreja? O que o Esaú queria com Jacó? Queria matar. Ele jurou de morte Jacó lá quando estava lá ainda na terra de Canaã. Vou acabar com a sua raça, vou te matar. É só meu pai morrer, eu acabo com você. Aí a mãe ouve as promessas, né? E fala com Isaac: olha, tem que tirar nosso filho daqui, não bicho até não, ficar sem filho dos dois de uma vez só. Aí o Isaac abençoa o Jacó e manda para Padã Aram para casar lá com a filha de Labão. Ele foi obediente e foi e casou. E no retorno, ele então encontra com Esaú. Mas antes de encontrar com Esaú, ele encontrou com quem? Com Deus. Aí o encontro com Esaú foi pacífico. Essa parte não vou dar hoje, não dá tempo. Mas quando nós temos o encontro com Deus, nós teremos paz com os nossos inimigos. Eles vêm rangindo o dente para você. Quando chega perto de você, amolece. Né? Quantas vezes pessoas endemoniadas veio para me agarrar, eu vou te matar.
Chegava pertinho de joelho, Satanás, em nome de Jesus. Aí, acabou. Alô, em nome de Jesus, se você sentar em pé, já era o capeta. Já era o bicho. Não tem conversa. Diga graças a Deus. Deixando o 14, vai para o 15:14. É só virar a folha aí da sua Bíblia, depende do tamanho dela. 15:14. João 15:14. Está escrito: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Para este momento, para esta palavra, o que Deus está propondo para nós? O encontro, quem falou aí? O encontro verdadeiro com Deus. O encontro verdadeiro com Deus, vou repetir para você não esquecer. Você descobre quando? Quando você ama o seu inimigo. Quando você procura fazer o bem para aquele que te faz mal. Quando você ora por aquele que te persegue. Aí você prova realmente que teve encontro com Deus. Se você não é essa pessoa, sinto muito, não é eu que digo, mas a Bíblia está dizendo que você ainda não conhece a Deus. Eu não teve encontro com Ele ainda. Porque o encontro com Deus nos transforma de tal maneira que você é tão transformador, irmãos. Você está indo nessa direção. Você tem os seus costumes, suas maneiras de viver, de falar. Quando você encontra com Deus, Deus fala para você: olha, teu caminho não é esse. Aí você faz o quê? Toma o caminho contrário. Ou seja, faz tudo diferente do que você fazia. Tudo diferente. Tudo. E tem gente que não teve encontro com Deus, teve assim apenas um vislumbre, e anda fazendo cobrinha ainda, né? Alguma coisa eu não faço, mas outras eu faço ainda, né? Como diz alguma pessoa, né? Meu braço se converteu, não batizei o braço, né? Já viu essa? Que o braço se converteu ainda? O outro não converteu o bolso, né? O bolso não converteu não, só eu. Meu bolso é meu bolso e não dou dia, não dou pé. O problema é seu. Nem por isso a obra de Deus vai ficar sem ser feita. Só que a Bíblia diz que os roubadores não entram no reino do céu. Tem esse detalhe, né? Os roubadores não entram no reino do céu. Está escrito. Malaquias, Mateus, Hebreus, está lá escrito sobre o dízimo. Tem gente que exclui o dízimo da palavra de Deus, mas está escrito. Jesus falou do dízimo. Jesus abonou o dízimo. Tem gente que se exclui. Converteu, mas o bolso não. Você está entendendo? Estão entendendo, igreja? Sim. Tem que abrir do olho, meus irmãos. Malaquias disse que quem não dá o dízimo, ele é o quê? Ladrão. Primeiro aos Coríntios fala que os roubadores não entram. Não entram bem. Eu falei para vocês, e repito, expulsar demônios, curar enfermos, fazer maravilhas, te dá garantia de entrar no céu? Não te dá garantia de entrar no céu. Está escrito em Mateus 7:21. Põe Mateus 7:21 para a gente dar uma lidinha lá, para abrir os olhos. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Continuando. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Estou fazendo isso. Nós em teu nome, em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios? Nós fazemos isso. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Também. Mas ele vai dizer o quê? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está entendendo, igreja? Você viu que se você não tiver encontro com Deus, você não vai entrar no reino. E a prova de que você teve um encontro com Deus, qual é, irmãos?
Vamos ver se vocês aprenderam. Ver a face de Deus no seu irmão é fácil. Ver a face de Deus na face do seu inimigo. Essa parte é doída. Essa parte é terrível. Vamos lá. Eu falei do 15, né? 15, versículo de número, é o 14, né? Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O que nós estamos falando? Ver Deus na face do seu inimigo. Caso contrário, aí fica tudo fácil. Voltando para o versículo de número, versículo de número, é o mesmo 15, versículo 12. Só olha um pouquinho atrás. Versículo 12. 2 versículos atrás, né? O meu mandamento é o que, gente? É este, qual? Assim, o que foi que ele disse para Deus, pendurado na cruz, olhando para aqueles que o crucificaram? O que ele disse? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que fazem mal para você, que te perseguem, que te maltratam, que te humilham, que te afrontam, eles, segundo a luz da palavra, segundo as palavras de Jesus, estas pessoas não sabem o que fazem. Eu não vou estender a mensagem, mas quero te esclarecer. Por que Jesus disse isso? Eles não sabem o que estão fazendo. Porque está escrito, aquele que abre uma cova, cai nela. Cai nela. Aquele que projeta mal contra alguém, esse mal vai cair sobre ela. A Bíblia diz que quem planta, colhe. Por isso ele diz, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles estão buscando o próprio mal. Então nós temos que entender que a pessoa que busca o nosso mal, que fazem mal para nós, elas estão buscando o próprio mal delas. Porque o mal que elas fazem para nós, se elas conseguirem nos atingir, o que a palavra de Deus promete para nós? Deus transforma a maldição em bênção. Você pode estar passando por um aperto, um apuro, uma dificuldade hoje, porque alguém aprontou contra você. Mas você pode falar, Deus, eu agradeço ao Senhor, porque tudo que eu estou passando vai ser revertido em bênção. Amém, Jesus? Você tem que dizer isso. Você tem que falar isso. Todo aperto, dificuldade que você está enfrentando, Deus o reverterá em bênção. Quando você crê verdadeiramente. Deixando para a gente dar bem rapidinho, senão eu vou atrasar aqui. Ainda tenho... Eu já falei do Mateus, meus irmãos. Eu ia pregar o Mateus, mas não vou não. Eu vou para Atos 9, 1 ao 20. Eu vou terminar aqui. Atos. Para confirmar um dos processos mais lindos de conversão. Cujo processo eu diria que todos nós temos que passar por ele. Verdadeiramente temos que passar. Atos 9:1. E Saulo respirando ainda ameaças e o que, gente? Morte contra os discípulos do Senhor. Então veja o perfil dessa criatura. Ele respirava, ele estava cheio da morte, estava cheio de ódio contra os filhos de Deus. Respirando ameaças e morte contra os filhos de Deus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, ele dizia que era seita, né? Aqueles que seguiam o evangelho era de seita, não era igreja. Quer homem, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Na mesma hora já mudou, né? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Eu vou pular essa parte aqui, né? Para não demorar. E vou lá para o 19, para você ver. O homem respirava ameaças e morte e teve um encontro com quem, gente? Teve um encontro com quem, igreja? Deus, encontro com Deus, encontro com Jesus, que é Deus com o Pai. E tendo comido, agora falando dos finalmente do Paulo, né, da mudança, que agora é Paulo, nem é Saulo mais, e tendo comido ficou fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga, fazia o que, gente? Pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Mas eu estava perseguindo agora há pouco, irmãos. Agora há pouco queria matar os que pregavam o Evangelho, agora ele pregando o Evangelho. Houve uma mudança no homem. Por que ele mudou? Tem encontro com Deus. Aqui vai mais um aperto para você. Você não costuma dividir o Evangelho e pregar, irmão? Tá ruim negócio, viu? Não é eu que digo, não está aqui escrito. Você não costuma dividir o que você ouve e falar ousadamente de Jesus, que ele é o Filho de Deus. Ainda tem uma boa caminhada para a gente. Hein? Vocês estão entendendo, igreja? A gente já chega por aqui, falei demais. Aplaudir Jesus, irmão, que ele é bom. Creio que você já entendeu. Vou fazer uma breve oração para Deus mover a sua vida de maneira especial hoje, para que haja um encontro verdadeiro seu com Ele, que está esperando nesse momento. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero